Você pode pegar sua Bíblia, por favor, abrindo-a no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versos de 1 a 7. Tem a palavra de Deus para a sua vida, e eu sei que essa palavra vai alegrar o seu coração. Diga amém. Vamos ler o texto bíblico. Diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos? E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou, e disse: Ai, meu senhor! Ele era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou uma madeira e lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém? Diga: hoje à noite, de eu recuperar valores que eu perdi. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor Jesus e reaja de alguma forma. Estamos diante de uma história que fala sobre um acontecimento que aconteceu próximo ao Rio Jordão. O protagonista da história aqui é um homem conhecido como o profeta Eliseu. Um profeta que foi profeta por 70 anos em Israel e precisamente no Reino do Norte, cuja capital era Samaria. Ele tem uma árdua missão de suceder um dos maiores profetas e, por que não dizer, o maior profeta que já pisou nessa terra. O que me faz acreditar que Elias foi o maior profeta foi no Monte da Transfiguração, quando aparece Jesus com Moisés e Elias. Jesus apareceu com Moisés e Elias porque Moisés retratava e simbolizava a lei, o começo, a Torá, o princípio, que era uma das dispensações patriarcal. E Moisés e Elias representava os profetas, que era um outro tipo de dispensação para aquele tempo. Eliseu, ele tem essa missão de querer suceder, e tudo na vida de Eliseu foi dobrado no que tange Elias. Mesmo assim, Elias foi maior. Não por números, porque se fôssemos contar por números, Eliseu ganharia. Foram 14 milagres realizados pelo profeta Eliseu, enquanto somente 7 foram pelo profeta Elias. Mas o que nos chama a atenção e nos faz entender a importância desse homem para o contexto bíblico, de fato, é quem ele se torna, quem ele representa, muito mais do que os acontecimentos, sim, o que ele é. E o que ele era? Ele era um homem dotado de um poder espiritual para multiplicação. Ele multiplica da forma que ele acha que, de uma forma que ele acha que todo local que ele estava, de fato, era tomado pelo Senhor. Eliseu profetizou no Reino do Norte para pelo menos 4 reis que ali estavam, sendo eles Jorão, Jeú, Joacás, Joás. E ele agora faz com que o Senhor manifeste a glória através da vida dele por tantas e tantas coisas que somente
algumas delas são peculiares para o profeta Eliseu, como por exemplo, a ressurreição do romano que cai morto, acho que foi o romano, que caiu morto dentro da tumba, que ele já tinha sido sepultado. A questão é que Eliseu tinha sido sepultado, a carne já tinha sido consumida, só estavam os ossos mortais, restos mortais deles, ossos lá. E aí a Bíblia fala que quando cai um homem morto ali, aquele homem, por ter contato com os ossos de Eliseu, ele ressuscita, porque ele já estava morto. Mas a unção que ele tinha, oh glória, o tratado de Deus com ele não se resumia na vida dele, oh glória, não era só em vida, era enquanto ele existisse. Tem coisas na nossa vida que não vão existir somente por conta do nosso posicionamento, não vai existir somente pelo nosso posicionamento, mas vai existir sim por conta de um tratado que Deus tem. São pessoas que o tempo vai passar, que a morte vai levar, que os endereços vão mudar, mas ainda vai permanecer a palavra do Senhor. Você não está entendendo? Tem gente que só vai ter alguns milagres depois da morte. Você pode nem ver, oh glória, mas a palavra diz que vai passar o céu e a terra, inclusive você, inclusive eu, mas a palavra do Senhor não vai passar. Posso liberar uma coisa para te alegrar? Tudo que o Senhor te prometeu, você sabe disso, mas é bom lembrar, vai se cumprir na sua vida. Vai acontecer. E é isso que faz com que esse profeta viva diante do Senhor. Ele vive assim, na extrema dependência de Deus, reconhecendo e sabendo que em todo tempo o Senhor é o Deus da vida dele, e ele entende que ele precisa fazer com que tudo multiplique, e ele assume algo de seu Senhor, que foi Elias. Ele assumiu a escola de profetas, que de fato um dia ele fez parte. A Bíblia diz que Eliseu era moço de Elias. Ele cursava um curso teológico integral de profeta na casa de Elias, que futuramente teve o nome de Rancho dos Profetas. O interessante é que ele dá seguimento, e esse texto que nós lemos extrai uma grande verdade, pastora Márcia. É que a unção dele era tão grande para multiplicar, que ele não só fazia milagres de formas múltiplas, ele multiplicava tudo que estava ao redor dele também. Ele não era bom somente, obreira Lidiane, nas obras feitas pelas mãos dele. Ele era bom na conduta, ele era bom no andar, ele era bom no viver, ao ponto que a escola de profeta, está no texto, se tornou pequena. A Bíblia vai dizer que os filhos dos profetas chegaram até Eliseu e falaram: olha, nos é estreito esse lugar, vamos para um lugar um pouco maior. E aí o texto vai dizer que eles acham, junto ao Jordão, um lugar pronto para que eles pudessem ali fazer uma casa maior. Eu posso liberar uma palavra para você que está aqui, para alguém que está na nossa live? Está até bom onde você está de repente, mas o que Deus está dizendo vai ficar estreito. Sabe por que vai ficar estreito? Porque eu estou liberando uma unção de multiplicação para a sua vida. Eu não sei se você vai ter filho, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como vai se alargar isso, eu não sei se Deus vai te mandar tanto recurso ao ponto da sua casa não dar mais as coisas que você quer comprar. Eu não sei como vai ser, mas o que Deus está dizendo vai ficar estreito e vai ter que ter alargamento. E tem locais às vezes que não nos comportam mais. Me pergunta por quê? Porque a gente cresceu. E quando a gente cresce, pastor, e o local não consegue mais nos suportar, sabe o que Deus faz? Oh glória, Deus pega tudo aquilo e leva para um novo lugar. Deus não leva uma pessoa. Crescia por causa de Eliseu, não era isso? Oh glória, mas Deus não levou só Eliseu, Deus levou todo mundo. Me pergunta por quê? Porque o crescimento continua honrando com um princípio muito poderoso. Me pergunta qual? Aliança. Já que é para crescer, vamos crescer todo mundo junto. Não. Não está dando certo? Vai dar certo todo mundo junto. Ao ponto que o texto vai dizer que cada
moço pegou uma viga. Não está entendendo? O crescimento vai se dar, é um conjunto, mas vai se dar por cada pessoa. Você pode falar isso para alguém? Olha para uma pessoa e fala assim: você é muito importante. Não, fala: você é muito importante. E Deus está contando contigo. Ele está crescendo, o povo está crescendo, os profetas estão crescendo, a casa de profeta está crescendo, e ele entende que cada um precisa ir com ele, e cada um vai juntar uma viga. E agora eles cortam a árvore, eles cortam vigas, para estabelecer ali a casa do Senhor. As vigas naquela época, era uma espécie de coluna hoje, para suportar as construções da casa, para suportar o peso, de repente, de um pavimento para um segundo piso, para de repente suportar chuvas, ventos. Então era importante ter aquelas vigas, porque as vigas eram mais colunas. Posso falar algo de Deus aqui? Oh, glória! As árvores precisavam ser cortadas para se tornarem vigas. Enquanto elas estavam nas suas devidas raízes, elas iriam crescer, iriam dar frutos, iriam dar folhas, iriam dar flores e ficariam até bonitas. Mas aí chega um momento na nossa vida, aleluia, que a vaidade passa e a gente não quer mais saber se a gente está bonito ou feio. A gente quer saber que a gente é coluna para a nossa casa. Eu posso liberar isso para alguém? Oh, glória! O que Deus está dizendo é, aleluia, eu vou te fazer coluna dentro da sua casa. Não reaja a isso, por favor. Oh, glória, eu vou te fazer coluna dentro da sua casa. Você não vai ser lá qualquer pessoa. O que Deus está dizendo é: eu estou te dando uma unção para você fazer com que a sua casa se mantenha de pé. Porque, aleluia, a sua casa não vai ser derrubada por qualquer vento, por qualquer luta ou por qualquer prova. Eu aprendo isso daqui nesse texto, porque eles pegavam o machado, cortavam as árvores, e o machado ia batendo na árvore. Oh, glória! E você está perguntando para Deus: Deus, por que dessa dor? Por que perder algumas coisas? Por que algumas coisas estão sendo cortadas e tiradas da minha vida? E de repente Deus te trouxe a esse culto para você entender o que Ele quer falar com você. É que Ele está dizendo: acabou o tempo de você aparecer ser algo, acabou o tempo de você demonstrar ser algo. A partir de agora, deixa o glamour de lado. Para quê? Para virar coluna. Oh, glória! E geralmente coluna não é vista, já reparou? Porque tem bolso que esconde ela. A gente tem alguns pedreiros aqui, pessoas que trabalham com obra de construção civil. Às vezes a coluna não é vista. Olha aqui, cadê as colunas da igreja? Não vemos nenhuma, mas são elas que sustentam o prédio a ficar de pé. Eu quero dizer isso para você, que Deus está tirando algumas pessoas de cena para que elas tenham firmeza na obra. Posso falar um negócio aqui? Porque nem sempre quem está aparecendo é que está segurando. Nem sempre quem está com a foto no cartaz, oh glória, é que está mantendo a obra acender. É por isso que aqui na igreja, irmãos, a gente pode trazer gente de fora ou gente de dentro, os congressos capotam de glória. Me pergunta por quê? Porque a gente fica 30 dias orando antes aqui em propósito. Você não está entendendo? O que Deus está dizendo é: ei, eu não quero que você seja somente de vista, eu quero que você seja de fundamentos. E o que Deus está dizendo é coluna ou glória. A gente foi lá em alguns locais, lá em Petrópolis, que por sinal a gente vai orar porque já está tudo alagado de novo. Nós fomos lá ver e nós vemos tudo quebrado. Gente, tijolo quase não vi, mas coluna eu via caída, mas inteira. Abre lá e dá um Google daqui a pouco, na Ucrânia, você vai ver. Vem lá, a bomba destrói tudo, mas a coluna permanece inteira. Pastor, não estou entendendo. Aleluia. Tudo que o diabo queria era te partir. Tudo que ele queria era fazer você deixar de ser coluna. Mas o Senhor te levantou com coluna, e eu posso te provar que você é coluna. Antes de eu te provar, repita, se você crê na palavra do profeta. Diga assim: eu sou coluna. Tá fraco? Diga: eu sou coluna. Isso, diga: eu sou coluna. Apocalipse 3:12, está aí. Olha o que o texto vai dizer. Ao vencedor, olha, ao vencedor, eu farei coluna no templo do meu Deus. Você é a coluna ou não é? Aí você não reage. Agora qual você vai reagir? Quem é vencedor aqui? E o texto está dizendo: ao vencedor eu farei
coluna. Posso liberar uma palavra? Podem não te ver, mas é você que vai fazer aquilo ficar de pé. E tem coisas, tem casamentos aqui, tem empresas aqui, tem situações aqui que não ainda caíram, que não foram por água abaixo, não teve morte, porque você estava se mantendo como vencedor e coluna nessa situação. Aí ele entende a necessidade de, antes de construir qualquer coisa, construir o quê? Colunas. Você pode falar isso? Diga: construa colunas. Construa vigas. E viga tem um negócio. Quem já construiu aqui viga? Quem já fez coluna? Quem já fez coluna, diga colunas. O negócio da coluna, pastor Gabriel, o senhor que nunca veio da obra da igreja, quando a gente vai construir e botar a coluna, o que a gente faz? A coluna não é feita em cima de qualquer coisa. Antes da coluna tem que ter um alicerce. E antes do alicerce, o que tem que ter, Fernandão? Algo chamado sapata. Aí dentro da sapata tem um radier, que a gente coloca concreto forte, 3x1. Você não sabe o que é isso, pastor? Não é versículo não, esse 3x1. É 3 carrinhos de areia por um saco de cimento para ficar forte. E aí, se a gente tiver pedras muito grandes, é ótimo que a gente joga aquelas pedras e aí fica mais firme. Eu quero liberar algo de Deus para você aqui. Posso liberar? Deus hoje está te trazendo aqui para trabalhar nos seus fundamentos. É fundamento. O que Deus está dizendo às vezes a coluna está torta porque o fundamento está errado. Aí Deus começa a nos confrontar de uma forma que a gente precisa, e aqui está uma questão, porque quando a coluna está rachada, a gente tem que jogar tudo no chão, irmão. Não tem como, ô glória, tem que quebrar tudo para começar de novo lá embaixo. Aí lá onde eu moro tem mais obras de bate-estaca, que tem que ir bem fundo, até achar local sólido. O que Deus está dizendo às vezes você está colocando a sua coluna, aleluia, em locais onde não tem firmeza, em locais onde não são sólidos. Mas hoje eu estou abrindo a tua palavra para você entender que a Bíblia diz que existe uma pedra angular, ó glória, e essa pedra que dá firmeza para mim e para a sua vida. Vou liberar uma palavra porque a Dani está com a mão para o alto, e a palavra que eu vou liberar toma essa, em nome de Jesus, receba isso, em nome de Jesus. O que Deus está dizendo você estará firmado em fundamentos que nada vai te derrubar, absolutamente nada vai te tirar da posição. O vento vai soprar para um lado, o vento vai soprar para o outro, mas você vai permanecer de pé. E a palavra do Senhor hoje para você aproveita o tempo para você construir colunas e vigas. Se preocupe com isso, fundamentos. Se preocupe com princípios milenares. Se preocupe com situações que vão fazer você crescer. Essa escola crescia e ele precisava aumentar a escola. E para aumentar, ele aumenta preocupado com fundamentos, preocupado com colunas. Aí ele constrói, primeira coisa, ele constrói a casa. Diga: construir casa. Me ajuda, fala, construir casa. Aí ele vai, já falei isso aqui, pega um machado, e ele começa a cortar vigas. Abraham Lincoln, se você quiser, perguntaram a ele se ele tivesse 8 horas para cortar uma árvore, como ele faria. Ele falou, se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, 6 horas eu passaria amolando o meu machado. Porque a preparação é muito mais importante do que a execução. Tem gente querendo executar sem se preparar, e aí você trabalha mais, se cansa mais e não tem eficiência no que faz. Aí se torna pesado. Mas hoje é uma noite que Deus está dizendo: vai se preparando, vai amolando o seu machado. E sabe o que é o machado? O machado é a palavra de Deus. Aleluia. E nós somos as vigas. E o que Deus está dizendo hoje eu, o Senhor, estou cortando. Para quê? Porque eu preciso te tirar de situações, aleluia, para te levar para locais maiores. Escuta uma coisa: posicionamento tem tudo a ver com crescimento. Não tem como você crescer em locais que não comportam teu crescimento. E aí o texto vai dizer que eles agora começam a crescer, e eles querem alcançar algo grande. Para isso, cada um se torna viga, cada um se torna
coluna. E aí quando eles estão cortando as vigas, cortando as colunas, acontece um acidente. O texto vai dizer, vamos ler de novo, porque isso aqui é interessante, ó. E sucedeu que derrubando um deles uma viga, o ferro caiu. Repare que a queda do ferro dentro do lago acontece quando a viga é derrubada. Viga e coluna fala de estabilidade. Quando nós começamos a derrubar aquilo que nos faz estável, nós começamos a perder ferramentas. E ferramentas aqui também podem ser dons. São os dons espirituais, é o que Deus usa para cortar. É a obra do Senhor. Onde nós precisamos, Bala, de ferramentas. Para quê? Para bater. E o que Deus está dizendo hoje para mim e para você, Bala, estou muito feliz de ter você aqui. Sabe o que Deus está dizendo? É que a gente precisa manter nas nossas vidas as ferramentas que Ele nos deu. Nós não podemos, obreira Fátima, perder as ferramentas que o Senhor nos deu. Porque todas as vezes que nós perdemos as ferramentas que o Senhor nos deu, a obra para. E quando a obra para, tem um problema. Me pergunta qual é? Oh glória, tem gente que fica de fora, tem gente que não entra para casa, tem gente que fica mal localizado, e tem gente que está sofrendo. Eu quero que você entenda isso, que tem gente ao seu redor que pode estar sofrendo porque você está fora da sua posição, porque você parou de cantar, porque você parou de pregar, porque você perdeu a sua ferramenta, porque você foi negligente no que tange a executar a obra de Deus e fez de uma coisa com que a obra não pudesse mais continuar. Mas hoje, como profeta, eu vim dizer, já dando seguimento e conclusão a esse texto, que vai chegar uma hora que você vai saber como restaurar a ferramenta que você perdeu. Por favor, não se desespere, porque hoje é a noite de restituição de valores perdidos. Aí agora ele precisa achar novamente o machado. E quando ele vai achar o machado, ele chama o profeta. Diga, chama o profeta. Esse é o problema. Só chama o profeta na hora que dá problema, né? Já reparou isso? O profeta quase não é convidado para festa. O profeta quase não é convidado para resenha. O profeta não é convidado para as coisas legais. Porque também esse não é o papel do profeta. Mas aí chamam o profeta. E o profeta, com uma visão de Deus, ele faz uma pergunta. E a pergunta que ele faz já é o começo de uma restauração. Quem crê que hoje é uma noite de restauração, diga glória. Aí o texto está dizendo, está no texto, que o profeta pergunta. O profeta pergunta para o rapaz: ei, aonde perderam o machado? Aonde ele caiu? Ou melhor, onde ele caiu? Ano passado, então não pode usar o ar, não é isso? A preposição, onde ele caiu. E aí, o interessante, repare, que quem perdeu o machado em momento nenhum, ele revoga, ele titubia, ele pensa, não, ele com exatidão ele fala onde caiu. Me pergunta por quê? Me pergunta por quê? Porque você sabe onde caiu. Você sabe onde errou. Você às vezes reclama porque perdeu algumas coisas na sua vida e você sabe, não sei porque eu estou passando por isso. Você sabe sim. Não sei porque eu estou nessa prova. Aí vem um versículo que para eu te lembrar, não se deixe enganar. Tudo que o homem fizer, tudo que ele plantar, ele vai colher. Diga assim, não se engana não. Fala, não se engana não. Deus sabe de você. E o melhor, você também sabe. Primeira coisa para restauração de valores aqui, de ferramentas, sabe qual é? De dons? Falar a verdade para o profeta. Porque enquanto você estiver omitindo, você não vai conseguir achar. Então, em nome de Jesus, ele poderia colocar muitas desculpas, não poderia? Falar assim, ó, o problema é que essa árvore está com problema. O problema foi alguém que me chamou na hora, foi meu zap que tocou. O problema foi isso que aconteceu, mas ele fala, não, eu sei onde perdi, foi aqui. Ele entende aonde ele perdeu. E hoje eu quero te perguntar, onde será que você perdeu? Aonde será que você colocou aquilo que o Senhor te deu? O que você fez?
Aí tem um texto lá em Isaías, diga Isaías, que fala que o machado, ele não pode prevalecer sobre aquilo que ele corta. Sabe por que ele não pode prevalecer sobre o que corta? Porque o machado por si só, ele só pode cortar quando o cabo dele é introduzido nele, diga glória. E o cabo do machado sempre é de madeira, é do que ele corta. Isaías 10:15, a minha esposa anotou, né? Quem tem uma varoa auxiliadora, lembra da aula, da última aula? Papel da mulher, põe aí. Porventura gloriar-se-á o machado contra o corte, contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Olha que forte isso aqui, volta lá. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Como que o machado pode se gloriar da árvore que ele está cortando, se o cabo do machado é feito daquilo que ele corta? Em outras palavras, está dizendo assim: você tem força, não tem? Tem. Você prevalece, não prevalece? Prevalece. Mas aquilo que você corta, aleluia, ou aquilo que te dá força para cortar, é aquilo que você também corta. Em outras palavras, sabe o que está dizendo? Você até é bom, mas você sabe das suas fraquezas. E aquilo que você prevalece, é o que está te dando força. Aquilo que você acha que você está por cima, de fato, não, porque eu sou melhor que eu sou pastor e eu sou melhor que o obreiro. Não, é o obreiro que me dá força. Não tem como eu cortar sobre ele e prevalecer sobre ele. Sabe por quê? Porque a força do pastor não está nele só, está nas ovelhas. O que é um pastor sem ovelhas? Dá para entender isso aqui? O que é um profeta sem profecia? O que é o cantor sem um canto? O que é uma visão sem visão espiritual? E o que Deus está dizendo para mim e para você hoje é: para de prevalecer sobre aquilo que você tem poder. Porque às vezes você só tem poder para prevalecer sobre aquilo, aleluia, porque Deus te deu esse poder, não é por você só. O machado, tu está afiado, tu está cortando, mas não me esqueça que o poder que você tem de corte, dá por aquilo que você corta. Eu corto, e quem é espiritual está entendendo aqui. Eu corto mesmo. Eu sou o machado que corta. Olha só, corto porque eu tenho força naquilo que está me fazendo cortar. E a serra? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Não tem a serra? Quem sabe o que é um arco de serra? Sabe? O que é arco de serra? Mano? Isso aí. E já viu o cabo dele que é de madeira? Ele corta a madeira e o cabo é de madeira. Seu Jorge sabe o que é isso, seu Jorge? Arco de serra. Agora você só usa maquita e ainda corta o joelho ainda. O que Deus está dizendo é: ninguém é tão bom ao ponto de querer prevalecer sobre a vida do outro. Então, em nome de Jesus, seja humilde. Calma. Porque hoje o seu posicionamento dá-se por aquilo que eu, Senhor, estou fazendo você estar, não pelo que você é. Isso aqui é uma aula de humildade, esse texto. E aí, o pedaço, ele é cortado. Até quando perderemos as ferramentas que Deus nos deu por descuido? Ele se descuida e o ferro cai. E o interessante, está aqui no texto, não é o machado que cai. Está no texto. O que cai é o ferro do machado. Sabe por que o ferro do machado caiu? Me pergunta por quê? Porque o ferro do machado só pode cair em duas condições. Primeiro, quando o cabo quebra. Segundo, quando o cabo solta. Às vezes, manter-se do lado de pessoas que nos ferem é crucial para a gente permanecer vivo. Quantos já não foram feridos por aquilo que ama? Quantos não foram tocados por aquilo que gosta? E aí você fala: não aguento mais, eu vou abandonar. Hoje é o último dia. E o que Deus está dizendo é: se tiver separação, você cai e se perde. Espera, porque vai chegar um tempo que o que doía não dói mais. Vai chegar um tempo da mudança de Deus, e nós temos que entender isso. E o que Deus está dizendo para alguém aqui hoje, em nome de Jesus, é que você vai permanecer do lado de quem Deus colocou para que você estivesse.
O que Deus está dizendo é: eu vou te dar força para você resistir a isso. Eu vou te dar força para você permanecer com isso. Eu vou te dar força para que você esteja do lado dessa pessoa e não abra mão dessa aliança, dessa junção que o Senhor fez. Então diga: eu prefiro honrar a aliança. Diga: eu prefiro honrar a aliança. Então aí o profeta chega, e quando o profeta chega, o profeta onde caiu? Está aqui. Está aqui. Perdeu aqui? Perdi. Então agora eu vou fazer o seguinte, ok? Todo mundo sabe que aqui foi perdido. Então já que todo mundo sabe, agora vamos recuperar esse ferro. Aí ele pega um pedaço de madeira. De novo, e tem um mistério muito sério aqui com madeira. Antes ele pega um pedaço de madeira para recuperar o ferro que foi perdido. Posso falar algo para você? Quem quer ouvir, diga assim: eu quero ouvir. O que recupera o machado é a madeira que o machado sempre feriu. Você não entendeu isso, não? Irmão, quem é mais forte? A madeira ou o ferro? Hã? Mas quando o ferro estava perdido, quem achou o ferro? Quem corta quem? O ferro corta a madeira ou a madeira que corta o ferro? É o ferro que corta a madeira. Então o ferro tem poder sobre a madeira. Só que quando o ferro se perde, quem encontra o ferro é a madeira. Porque nem sempre sinônimo de poder é sinônimo de ser achado. Posso falar? Tem muita gente poderosa perdida. Você não entendeu? Vai dando glória, irmão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É para pregar como pentecostal? Prega então. Estou querendo levar na ideia uma conversa para você entender. Porque a mensagem está gostosa. O que Deus está dizendo é: até quando você vai querer ser forte sendo perdido? Porque não adianta ser forte se você está perdido. E tem muita gente que demonstra poder, mas na verdade está caído e perdido. E só vai levantar, sabe por quê? Porque quem ele feriu vai lá para pegar. Vou melhorar isso aqui. Ei, tem gente aqui ferida que vai ser o instrumento que Deus vai usar para pegar o forte que está tombado. O que Deus está dizendo é: te feriram, mas não te mataram. E quem te feriu ainda vai precisar de você para se colocar de pé. Aonde que foi que caiu o machado? O homem fala: está aqui. Foi aqui? Foi. Aí está no texto: o profeta vai e pega um pedaço de madeira. Pega aquele pedaço e ele joga. E quando ele joga, o madeira, isso é chuva, a madeira entra, encosta lá no machado e sobe, flutua. Aí está no texto: e o ferro flutua. Ferro flutua, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não, o navio que flutua não é por causa do ferro, é por causa do ar que está dentro do ferro. Dá para entender isso aqui? Amém ou não amém? Aí é um pouquinho de física. O que Deus está dizendo para você é: sozinho, quando você se perder, ninguém te acha. Mas estando com alguém do seu lado, pode ser até mais fraco que você, não tem problema. É o que vai fazer você não se perder. Aí o ferro não flutua só. Mas repara que com a madeira ele começa a flutuar. Sabe qual é o bom de andar com uma pessoa? Por isso que a Bíblia fala: não é bom que o homem esteja só. Porque quando eu ando com alguém, eu começo a viver coisas que eu não poderia viver. Eu consigo provar de sentimentos e experiências que eu não poderia provar. Como, por exemplo, flutuar. Que ferro é esse que flutua? O ferro não flutua por ele. O ferro flutua por conta da baixa densidade que tem na madeira. O que eu quero que você entenda é isso. Em nome de Jesus, você é muito bom, você é muito forte, mas você não precisa achar que você é bom o suficiente para andar sozinho. Você precisa de alguém. É o homem que começa a ganhar bem e ele fala: não preciso de você. Aí fala isso para a mulher. Ou a mulher que quando começa a ganhar mais do que o homem, ela fala: não preciso de você. É o filho que está começando agora a trabalhar um pouquinho, aí está ganhando um dinheirinho, aí fala para a mãe e para o pai: eu não preciso de você. Ei, você pode ter até mais poder agora. De repente você está cortando melhor. Mas cuidado para não se perder.
Porque se não for essa fraqueza que você está negligenciando hoje, que você está cortando, nunca mais você se encontra. Em contrapartida, quando eu entendo que quem eu firo pode cuidar de mim, eu posso ficar tranquilo. Porque se um dia eu cair, o profeta vai usar alguém para me fazer levantar. E a Bíblia diz que o justo cai, mas ele não fica prostrado. Porque se por 7 vezes cair, por 7 vezes o Senhor o levantará. Posso liberar uma palavra para você em nome de Jesus? Posso? Se houver alguém caído aqui hoje, hoje é o dia que você vai levantar. Até hoje você andou caído, até hoje você andou aí vivendo essa questão, mas a partir de hoje não. A partir de hoje nós vamos aprender com o profeta Eliseu e nós vamos nos anexar às pessoas que o Senhor está colocando do meu lado para que possamos levantar. Olha para o lado, foi isso. Se você tiver intimidade com essa pessoa, fala assim: é você que Deus escolheu para me levantar. Fale: se eu cair, fala, segura na minha mão, não deixa eu ficar lá no fundo não. E eu posso liberar essa palavra porque ninguém vai ficar caído. Oh glória. Pastor, eu errei, mas não vai ficar errando. Pastor, eu pequei, mas não vai ficar pecando. Pastor, eu caí, mas não vai ficar caído. Vamos lembrar que tudo que o moço queria era largar a tenda porque estava ficando pequena. A ideia era boa, a intenção é boa, mas às vezes em boas intenções, aleluia, mesmo assim acontecem acidentes. Pastor Gabriel, nem todo mundo que cai porque quer. Tem um povinho que vai cair porque quer, que cai porque quer, né? Tem hora que você cai sabendo que vai cair. Mas não. Pastora Márcia, tem horas que tudo que a gente quer é edificar aquilo que o Senhor está nos dando. E aí a gente acaba, por descuido, caindo. Mas o pior problema desse moço não foi perder o machado. Isso era um problema, sim ou não? Eu já falei para você que ele restituiu. Sabe qual foi o maior problema? Me pergunta qual é. Que o machado não era dele. O machado era emprestado. Isso fala de, como eu falei, de dons. O dom que você tem não é seu, irmão. Ah, pastor, porque quando eu oro o pessoal arrepia. Não é teu. Não, pastor, quando eu prego, as pessoas são curadas. Não é teu. Pastor, quando eu canto, todo mundo chora. Todo mundo faz stories, pastor. Ei, não é teu. Então cuidado. Cuidado com lidar com coisas que não são suas. Porque quando você... Por isso que eu não gosto de pegar nada emprestado de ninguém. Porque quando você perde, você tem que pagar uma coisa que você não tem. Você já não tinha, por isso tu pegou emprestado. Aí quando você perde, você tem que pagar daquela pessoa e continua sem. Imagina o problema daquela pessoa. É um machado que tem um valor e eu estou perdendo. Gente, é muito sério isso aqui. Porque aqui eu posso ir para alguns locais, Anderson, falando sobre confiança. E até quando nós vamos quebrar a confiança de pessoas que confiaram valores na nossa mão. E pela nossa negligência nós perdemos isso. Coisa que não era nossa. Em nome de Jesus, eu quero que você entenda algo aqui essa noite. Algumas coisas você precisa entender. E uma das coisas que você precisa entender é: tenha responsabilidade quando envolve uma terceira pessoa ou uma segunda pessoa. Quando é só seu, você se fecha, você se vira com Deus. Você se vê com Deus. Agora, quando envolve outras pessoas, é por isso que eu falo sobre liderança, sobre legado, sobre grupo, sobre igreja. Por quê? Porque envolve muita gente. E aí, eu não posso achar que só porque eu estou cortando com o machado, eu posso fazer o que eu quero com ele. É por isso que ele grita: ai meu Deus, perdi o machado e não era meu, era emprestado. E eu posso falar uma coisa para você? Me pergunta o que é. Tem coisas que Deus nunca vai nos dar. Você pode entender isso? Tem coisas que Deus nunca vai nos dar, porque nós não somos capazes de portar ou ter na nossa vida. Se nós tivermos, tudo cai por água abaixo. Tudo desmorona. Para eu terminar isso aqui, o machado representa Deus. Moldar a madeira é o homem.
para o serviço ministerial. E o moldar a madeira inclui a capacitação através de dons e talentos. Cada servo de Deus recebe do que lhe é próprio para exercer mordomia, como um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outra de outra. Coloca para mim 1 Coríntios 7:7. Eu já estou terminando. 1 Coríntios 7:7. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio, um de uma maneira e outro de outra. Cada um tem um dom. Cada um vai cortar de uma forma. De repente aquele que perdeu o machado, perdeu porque cortava de um jeito, e quem antecedeu ele com o machado cortava de outro. Então algo que eu preciso aprender é respeitar o dom do irmão que está do meu lado. Respeitar a forma que ele adora. Tem gente que gosta de adorar gritando, tem gente que fica quieto. Cada um tem a sua forma. O grande legal da obra de Deus é isso. A palavra forma, do grego, tem duas interpretações. A primeira, forma, é esquema. Diga esquema. A palavra esquema ela é a forma que se forma mediante aquilo que está ao seu redor, as circunstâncias. É uma forma variável. Mudou o clima, muda a forma. Mudou as pessoas, muda a forma. Mudou a forma de falar, muda a forma. E tem uma outra segunda forma, chamada morfe. Diga morfe. Morfe do grego quer dizer forma, imutável. Tudo pode mudar, mas aquilo não muda. E aqui eu quero saber quem é você. Você é crente aqui dentro e mudando lá fora? Daí vem a palavra esquema. Está fazendo uns esquemas aí. Por quê? Porque ela se forma mediante as circunstâncias. Ou será que você é morfe? Eu não me corrompo com o mundo, não me conformo com o mundo, porque eu tenho uma vida no Senhor. Eu caminho com o Senhor do meu jeito. E aí tem um texto muito bonito lá em Jó, capítulo 14, verso 7, que vai dizer assim, porque há esperança para a árvore que, se cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Há esperança para a árvore cortada. Não, vamos melhorar isso. Há esperança para aquilo que aparentemente não tem mais esperança. E o que Deus está dizendo para você hoje é uma noite de esperança. Mas para que essa esperança aconteça, eu preciso cumprir com um princípio. Me pergunta qual? Apocalipse 2:5, coloca aí. Está lá. Esse é o princípio que eu preciso cumprir. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei. Permanece aí. Lembra-te, pois, onde caíste. Isso aqui é muito sério. Depois de lembrar onde caiu, se arrepende. E tem duas conotações diferentes. Diga diferentes. De atitudes. Arrependimentos e remorsos. Parece que é a mesma coisa, mas não é. O arrependimento, o remorso, a pessoa chora, ela promete fundos e mundos, tudo que você imaginar, mas quando passa 10 minutos ela continua fazendo a mesma coisa. Isso é remorso. Ela não muda as atitudes, ela é boa das palavras. Agora, arrependimento não. O arrependimento é diferente, irmão Romilson. Quando a pessoa se arrepende, ela não fala nem muito. Já viu? Pessoa arrependida, ela fica quieta, refletindo naquilo. Ela fica vindo, ela até chora. Ela fica refletindo. Aí daqui a pouco, quando ela está refletindo, ela vê e entende que ela precisa melhorar. E aí ela muda de atitudes. E o texto vai dizer: arrepende-te, pois, onde caístes. Lembra, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quanto tempo que você não pratica as primeiras obras?
Quanto tempo que você não ora como você orava lá no começo quando aceitou a Jesus? Quanto tempo que você não lê mais a Bíblia? Você não é mais atencioso com as almas? O problema tomou conta do seu coração. E essa noite eu quero liberar essa palavra para você em nome de Jesus. Vamos resgatar todos os valores.